Vamos a caminho da reta final. Faltam 3 semanas para a prova e estes treinos são os mais importantes. Um deles será totalmente feito em pista, algo que adoro, devo já dizer, e fui para a cidade onde vivi toda a minha infância, Vendas Novas, no Alentejo. Levei o material necessário, equipamento, hidratação e siga para o treino. E esta é a pista. Na verdade é um dos locais onde eu mais gosto de correr e quando estamos a falar de séries, então é das minhas preferidas. O que eu vou fazer agora é tentar encontrar ali um espaço que esteja disponível, onde eu possa colocar a mala, colocar ali também os ténis e preparar tudo aquilo que é necessário para começar o treino. O treino foi de 5 km de aquecimento, depois 4 acelerações até Z4 e por fim 6 séries de 2 km à máxima velocidade. E surpreendentemente até correu bem. Voltei ao treino semanal, onde continuo no ginásio, mas apenas para fazer reforço muscular. Muito sinceramente, depois de vários testes, eu não gosto de correr na passadeira, não é propriamente aquilo que eu mais gosto de fazer, prefiro correr na rua, portanto eu reservo exclusivamente para reforço muscular todas as vezes que vou ao ginásio. Em termos de nutrição, o registro é muito semelhante comparativamente com aquilo que já partilhei no episódio anterior e volto a chamar a atenção para a hidratação, isso é um ponto muito importante. Na semana seguinte os treinos foram regulares e há um dia por semana, normalmente ao domingo, onde eu tenho aqui um maior desafio e neste caso eu tive um treino, eu diria mesmo um dos mais relevantes, onde eu tive de fazer o aquecimento, depois algo mais progressivo e depois 4 séries de 1,5 km, normalmente com uma velocidade até, neste caso, inferior àquela que eu tenho de fazer na prova. E correu muito bem. E o ponto mais importante deste treino foi conseguir concluir, depois destas séries, os 6 km sempre a ritmo de prova, que foi como terminei o exercício e também correu muito bem. Esta foi a primeira vez, desde o início, que eu pensei, isto é possível. É possível de acontecer, ou pelo menos chegar lá muito perto, pois o resultado deste treino deu-me esse sinal, essa força que eu precisava também para continuar a acreditar, claro. Como estás a ver, eu tenho praticamente treinos diários, apenas à segunda-feira é que eu tenho aqui mais alongamentos, outro tipo de trabalho, algo mais simples, contudo é sempre todos os dias e eu diria que estou mesmo no limite daquele tempo que eu consigo equilibrar sem qualquer problema, atendendo também ao meu trabalho, à família e tudo aquilo que envolve. Portanto, este é o ponto mesmo que eu consigo fazer as duas coisas. Agora, isso não implica que tu tens de ter sempre aquela capacidade mental de pensar em ser atleta 24 horas por dia, como eu também falei em episódios passados. Isto principalmente quando eu vou deitar a minha filha e ela já está na cama e naquele momento apetecia-me ir para o sofá, ver um filme, algo nesse sentido, e contudo o que eu faço é colocar os calções, t-shirt e vou para a rua correr, acabo por fazer o meu treino e por vezes está a chover, ou seja, está tudo contra, mas há uma coisa que tem de acontecer, é o treino e tu sabes que depois vai ter impacto no dia da prova. E isso leva-me para aquele ponto que por vezes é complicado tu colocares toda a gente que está à tua volta com esse mesmo mindset, ou seja, perceberem que isto é um objetivo teu, que tu queres colocar isto em prática e nem sempre deves esperar ter sempre o suporte de toda a gente ou consigam perceber qual é que é essa tua vontade. É por isso mesmo é que tu tens também de aprender a automotivar-te, pelo menos é isso que eu tento fazer comigo. Se conseguires manter este foco e esta dedicação, isto tem um impacto muito superior e não só estou a falar a nível do exercício, mas também em tudo aquilo que tu acabas por fazer na tua vida. Eu acredito que tem um grande impacto, que não só relacionado com a tua saúde. E agora, vamos a isto. Última semana de treino. Correu de forma regular, nada a adicionar. E como eu já te mencionei, ao domingo tenho sempre aquela prova. E este seria o último domingo, ou seja, o domingo seguinte é o dia da prova. E aqui estava planeado o aquecimento, depois um registro um pouco mais ativo e depois 3 blocos de 20 minutos, tendo em conta que o primeiro bloco era a 4:15, depois a 4 e depois a 3:55. Eu devo dizer-te que a partir do segundo bloco eu comecei a descer de rendimento e depois o último bloco eu não consegui de todo concluir à velocidade necessária, ou seja, eu devia ir a 3:55 e eu consegui o melhor a 4:30 e nesse momento, sinceramente, a uma semana da prova eu comecei a pensar que poderia não ser possível, que não deveria dar e que realmente este último teste, o principal pelo menos para mim, acabou por falhar. Tu podes verificar aqui neste gráfico, foi exatamente aquilo que aconteceu, o que era esperado, que é esta linha mais irregular e depois esta linha reta que seria onde eu deveria estar a tocar. Portanto, isso não aconteceu.
Eu estava há menos de uma semana e um dos maiores receios que eu sempre tive em todas as provas era ficar doente. E tu acreditas que na segunda-feira seguinte, ou seja, eu estava a 6 dias da prova, eu comecei a sentir ali sintomas de quem estava a ficar doente. E isto até poderia ser stress devido à prova, algo dentro desse género, estava aqui muita coisa em jogo, mas tive de me medicar, tomei Levico, que neste caso para quem está a começar a ficar com gripes, e no dia seguinte eu estava numa situação semelhante, portanto voltei a tomar e simplesmente esperei que aquilo melhorasse. E as coisas foram melhorando, sem dúvida que poderia ser stress pré-prova também. O que eu resolvi também fazer é ir para a cama 1 hora mais cedo para ter mais tempo de repouso. No dia em que abriu a Expo eu fui logo buscar o meu dorsal e este é o espaço de convívio entre atletas, onde podes encontrar algumas marcas a apresentar vários produtos e também tens a possibilidade de fazer alguns testes. Eu estive no stand da Gold Nutrition, da Oka e também no da Garmin, onde vi pela primeira vez o Forerunner 265, mas não o levei para casa para teste, foi só mesmo ver no próprio local. Já agora, só por curiosidade, o vencedor da prova também vai levar este relógio para casa. Assim que entras, vais logo buscar o dorsal e depois a t-shirt. Em Portugal, esta é das expos mais completas, pelo menos na minha opinião. Até que o grande dia chegou. Prova prevista para as 10h05 da manhã, boa temperatura, a ponte estava coberta de nevoeiro e as condições pareciam excelentes. Eu acordei às 7, tomei o meu pequeno almoço como faço normalmente e preparei tudo para levar. Assim que cheguei ao local da partida, fui à casa de banho e depois comecei a aquecer. E ainda nem tinha dito tudo aquilo que levei para a prova, neste caso a câmara, a banda, o relógio, na verdade até levei 2, o stride, protetor solar, o singlet, os calções, as meias e os Vaporfly. Levei também 4 géis, um para tomar 15 minutos antes da prova e depois tomar sempre um de 5 em 5 km. Recebi algumas indicações do treinador e estava tudo pronto para a partida. E a prova começou. Mesmo partindo de mais à frente, foi complicado acertar o pace nos primeiros metros. Apenas a meio da ponte consegui atingir os 4 minutos por quilómetro e garantir que estava sempre àquela velocidade. E estava sempre a analisar e a olhar para o relógio para ir sempre de uma forma certinha e precisa para que conseguisse manter sempre o mesmo ritmo. Eu analisei bastante o trajeto, considero que seja um ponto muito importante para saberes exatamente aquilo que vais contar e onde é que são os postos de abastecimento. Completei os primeiros 5 km, batimentos ok, o pace também estava tudo certo e estava na zona onde iria dividir entre quem ia fazer os 10 km e os 21. Foi exatamente aí, assim que cruzei esse ponto, foi exatamente aí, quando passei por baixo da indicação, dizia 21 km, consegui ver logo os que iam em primeiro lugar na prova. Normalmente é aí que eu os encontro. Entre o quilómetro 8 e o 10, o David da On3 Sports juntou-se a mim e foi uma grande ajuda, pois fizemos o caminho juntos e até ao quilómetro 14 a situação parecia muito controlada, não só ao nível de batimentos cardíacos, mas também o pace estava a ser mantido, estava a correr bastante bem. Estava tudo muito estável, embora o cansaço já começava a acusar. E foi entre o quilómetro 15 e 17 que me comecei a sentir mais cansado e cada vez mais a ter o suporte do David, sempre ao meu lado a motivar. E agora veio o pior momento, quilómetro 18. Eu aqui senti que isto podia não acontecer. Todo este projeto, todo o treino que foi feito, podia não chegar ao fim. Comecei a duvidar, comecei a pensar em tudo, inclusive se isto fazia sentido para mim, tudo aquilo que eu estava a fazer. E por momentos, devo ser muito sincero, talvez sentisse que eu não teria capacidade mesmo para estar àquele pace e que não ia conseguir, ou seja, chegar ao fim poderia acontecer, mas não naquele tempo esperado. Por outro lado, o que estava na minha cabeça era todos aqueles momentos de treino, à chuva, altas horas, e que eu estive sempre presente a cumprir tudo aquilo que eu deveria ter feito, e todas aquelas pessoas que estão a ver este vídeo, que acompanham o canal e que de algum modo também levam algo daqui, que imagem que eu lhes queria passar. E existia também a possibilidade, não tinha a certeza, da minha filha estar à minha espera na chegada. Eu tentei juntar isto tudo quase como doping, ok? Quase como se tomasse algo naquele momento e pensava em tudo isto que não poderia deixar para trás. E continuei. Entre o quilómetro 19 e 20 eu estava em piloto automático, estava claramente a sofrer. Tinha feito tudo aquilo que teria sido planeado pelo meu treinador, o Sérgio. Estava ali com o David, que ia sempre incentivando, dizendo aqui algumas palavras que me ajudavam exatamente naquele momento. Foi incrível a quantidade de pessoas que passaram por mim e que me motivavam, que neste caso, porque eu estava numa zona onde não só eram pessoas que estavam a correr diretamente comigo, como estava a cruzar com as pessoas que estavam no lado oposto. E elas também gritavam, incentivavam-me, e sem dúvida que foi uma grande ajuda. O meu pior momento foi este. Eu tinha de fazer menos de 1 hora e 25 e eu não acredito que eu estava ali tão perto
e ia cair nos últimos momentos. Eu só pensava nas dezenas de treinos que eu fiz, mais de 900 km, tudo aquilo focado nesta prova, com este resultado, é quase uma desilusão que eu estava a dar. Senti mesmo isso ao meu treinador, a todos os que veem estes episódios, tudo, percebem? Foi exatamente isso que eu estava a sentir naquele momento. E foi isto que aconteceu. Eu nem acredito que cheguei mesmo até ao fim. Tempo inferior a 1h25. Para ser mais preciso e com tempo chip, 1h, 24 minutos e 12 segundos. E melhor de tudo que qualquer medalha foi ter a minha filha à minha espera no final da prova. Este, sem dúvida, foi um dos melhores momentos que eu jamais irei esquecer. Foi a minha melhor prova, não só a nível de tempo, mas também por todas as sensações que ela me transmitiu. No final ainda pude conviver com o pessoal da On3 Sports e muitas pessoas que conhecem o canal e que me vieram dar um abraço. Adorei mesmo poder estar com toda a gente neste momento. Vou agora descansar e uma coisa eu posso dizer já. Depois de uma recuperação de 2-3 dias, vou voltar à carga e começar já a pensar no próximo desafio. Eu acredito que depois de termos definido um objetivo e concluir com sucesso, devemos imediatamente começar a colocar outro e a pensar para continuarmos a evoluir, ou pelo menos para manter sempre este nosso registro, esta nossa forma. Eu acredito que depois de traçarmos o objetivo e que depois de conseguirmos atingi-lo, devemos já pensar no próximo, seja na corrida ou mesmo numa outra vertente. Por agora este desafio está feito, mas uma coisa é certa, eu vou querer mais e adorava encontrar-te por aí. Marcamos encontro a caminho da próxima meta, um grande abraço, bons treinos e até ao próximo vídeo.